Bom dia, bom dia. Iniciando mais um dia aqui com vocês no nosso Café com a Terapeuta. Tem sido uma jornada linda, com séries muito especiais. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Que momento especial, né? Da gente estar aqui caminhando juntas nessa jornada tão linda, né? Quero que vocês me digam se o som tá tudo certo. Vai me sinalizando, por favor. E nesse dia tão lindo, aqui tá fazendo um dia maravilhoso, um céu lindo, um sol muito lindo. Espero que aí onde vocês estejam também, né, estejam fazendo um dia lindo, mesmo que esse dia seja chuvoso. Ele também é lindo e ele também é especial. E que momento gostoso a gente está aqui na jornada da terapeuta com resultados, podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho, dos nossos posicionamentos, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, que o Senhor confiou a nós, o nosso chamado. E nós estamos na série 2, Posicionamento e Autoridade. E hoje nós estamos finalizando a série 2, né? E hoje é a nossa live especial, que tem presentinho no final, para quem já se inscreveu, para nossa aula, nossa masterclass, e aí você vai receber também esse presente especial lá no grupo, né? As pessoas que estão no grupo estão recebendo algo muito especial que eu faço com muito carinho para vocês, para falar um pouquinho mais sobre o posicionamento, sobre aquilo que a gente vive, que é o chamado do Senhor nas nossas vidas. E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em até 30 dias. E hoje nós vamos, então, da nossa live especial, final da série 2, Posicionamento e Autoridade, fazer os nossos exercícios, colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu e compilando nessa live especial, que a gente vai estar aqui batendo um papo, né? Falando aí um pouquinho, recapitulando aquilo que a gente viu, consolidando aí a nossa série 2. E o objetivo dessa série é para que gere em você muito mais estímulo, né? Que você tenha muito mais clareza daquilo que o Senhor chamou você para fazer, de toda essa bagagem que você tem, não só espiritual, não só de fé, mas também da empreendedora que você é, né, do posicionamento que você tem. Então eu quero muito recapitular aqui com você, falar um pouquinho mais sobre toda essa jornada que a gente viveu juntas. E que delícia, né? A gente poder ter esse momento ainda para relembrar tudo aquilo que a gente viu essa semana. Então, nas últimas lives, nós falamos algo muito importante, que foi sobre posicionamento e autoridade. E posicionamento, ele não é aparência. Autoridade não é tempo de ministério. E conteúdo precisa gerar direção. Seguidores não se tornam clientes por acaso. E lembrando que seguidores qualificados que vão chegando porque a gente se posiciona, porque a gente fala, né? Porque a gente tem autoridade naquilo que a gente fala. E hoje a gente vai ativar tudo isso, né? Voltar, recapitular o que nós vimos nessa série 2, para estar preparadas para ir para a série 3, né? Com muito mais energia, com muito mais clareza de tudo que nós precisamos fazer para um bom posicionamento, né? Para ter autoridade. E aí sim a gente vai para esse resultado tão esperado, que nós tanto esperamos, né? Porque nós estamos aqui também buscando esses resultados. Então, todos esses dias que nós estamos aqui juntos, falando sobre o empreender na terapia, aquilo que o Senhor confiou a nós, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, eu quero dizer para vocês que conhecimento sem aplicação não transforma a sua agenda e não traz resultado. Então, a gente precisa ouvir, entender, tem dúvida, me procura e colocar em prática, né? E em movimento, e ir fazendo para que você tenha
esses resultados tão esperados que nós, como terapeutas, desejamos, né? Porque se você não deseja esse resultado, algo de errado está acontecendo com você. Então é necessário que você reveja, né, esse seu posicionamento, tudo isso que o Senhor entregou para você. É um momento de recolhimento, de você e o Pai estarem conversando. Então vamos recapitular um pouquinho do que a gente já viu aí ao longo dessa semana na nossa série 2. Nós tivemos a live que nós falamos sobre posicionamento da terapeuta cristã sem parecer religiosa ou genérica demais. Lembra que nós falamos? Eu não venho aqui, só trago frases soltas, né? Ou aquela coisa linda, sempre o sobrenatural. Mas eu não me posiciono com aquilo que realmente eu entrego, com as pessoas que eu ajudo. Então fica naquela, somente naquela energia de que, nossa, eu ajudo, eu faço, mas a pessoa do outro lado não entende, porque parece mais filosofia, né, do que realmente um conteúdo de qualidade, de um posicionamento mesmo de terapeuta. A outra que nós vimos foi sobre a bioestratégica que comunica fé e resultado. E essa live foi muito bom, inclusive para mim, né, que estou aqui com vocês falando a respeito. Porque assim, quando a pessoa entra, a minha bio é o meu cartão de visita, ela sabe o que eu faço, ela sabe quem eu ajudo, ela sabe o que eu ajudo a transformar. Então, como é que está aí o seu cartão de visita? Né? Você tem olhado para ele? Tem refletido o que está escrito ali? Porque quando a pessoa chega na sua casa, ela não vai abrindo a porta e sentando já na mesa. Ela precisa conhecer qual é o lugar que ela está, né? Quem está sentado nessa mesa, para que ela possa se chegar também. Então, a bio é esse cartão de visita, é essa porta que se abre para que as pessoas cheguem até você. E depois, na próxima live, nós falamos sobre conteúdo que posiciona e atrai clientes. Então, assim, qual é o conteúdo que você tem colocado? Apenas frases soltas, versículos, né? Algo muito ilusório, assim, que fica muito no sobrenatural? Ou algo que realmente comunica aquilo que você faz? Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Aquilo que realmente você entrega, aquilo que realmente você transforma, né? Então, assim, a pessoa chega na sua casa, abre a sua porta, né, que é a sua bio, o seu cartão de visita, e consegue sentar na sua mesa. E ela entende, né, aqui é a mesa que eu tenho que estar sentada, porque realmente eu preciso dessa cura. Eu preciso estar nesse lugar que fala sobre isso. Então, uma coisa vai complementando a outra. Vocês percebem isso, né? Que um vai complementando o outro. E o próximo assunto que nós falamos bastante foi erros que impedem seguidores de virarem clientes, né? Que confiam no que você fala, que você não tem medo de chamar para ação. E o que é isso? Às vezes o nosso, aqui na nossa mesa só tem familiares e amigos, e que acaba a gente não atraindo outras pessoas. Por quê? Porque a gente não chama para ação, a gente não fala para o outro, vem que eu vou te ajudar. E aí a gente não consegue trazer outras pessoas. Eu já fui essa pessoa que tive uma rede social que era apenas amigos e família. E aí você se vê meio perdida, porque você fala, tá, eu não tô atraindo outras pessoas, não tô trazendo outras pessoas. Então, é isso, né? É olhar, é confiar no que você fala, porque aí atrai as outras pessoas, elas querem escutar aquilo que você transforma. E também chamar para ação, né? Dizer, vem sentar na minha mesa, né? Vem estar aqui comigo. Aqui é um lugar de cura para você. Então, aquela pessoa que se identifica com o seu chamado, ela vai sentar na sua mesa, porque esse é o lugar de cura para ela. E outra coisa que nós falamos bastante, que foi falar de dinheiro sem culpa, né? Você não ter medo de falar. E aí, quando a gente fala desse dinheiro sem culpa, muitas vezes a gente está enraizado e está presos
algo ou alguma coisa que aconteceu com os nossos antepassados. E a gente não percebe, a gente não olha, ou a gente está preso a uma história de alguém, e aí tem medo. Ou também está com medo de ser a pessoa talvez que vai desagradar a família, né? Porque a gente precisa ser adulto o suficiente, nós terapeutas, para sabermos que quando a gente decide ter resultado e viver daquilo que o Senhor nos chamou, a gente vai desagradar muitos, mas a gente tem que ter maturidade para saber. E o desagradar, eu não digo, eu ficar sem falar, não é nada disso, mas talvez que a pessoa não vai gostar, porque ela tá na dor dela e tá tudo bem, né? É você fazendo a sua parte. E o outro assunto também que nós falamos, a autoridade nasce na clareza da mensagem. Então, quando você tem autoridade naquilo que você fala, que você sabe exatamente aquilo que você entrega, as pessoas entendem, você tem clareza na sua comunicação, né? Você fala para o público que realmente quer te ouvir, né? Que eles entendam que aquela dor que ele tem, você vai ajudar. E hoje nós vamos organizar tudo isso que a gente viu, né? Com uma série de práticas, de coisas práticas que você pode fazer, né? Então, você já que está aqui, vai pegando aí caderno, caneta, para que você vá praticando isso, né? E vá mudando que a sua mente, né? E assim, consiga entender tudo que você precisa fazer, né? Ou aquilo que você já fez, o que eu posso ajustar aqui ou não, tá legal, é isso mesmo, né? Então, que você possa também rever o seu posicionamento. Assim como eu venho aqui falar para vocês, e eu também vou revendo. Eu falo, opa, isso aqui eu podia mudar, isso aqui está faltando aqui, né? Isso aqui eu poderia melhorar. Então, é legal a gente deixar isso muito claro, até no nosso inconsciente, porque às vezes o nosso inconsciente quer nos segurar, porque ele quer nos proteger. Então ele fala, opa, peraí, fica aí quietinha, não mexe em nada, é melhor você não mexer. Então é importante que a gente vá fazendo isso, né? E eu não digo assim, só aqui na live. Que você faça também no seu dia a dia, que você repense, que você consiga, quando você for postar um conteúdo, olhar para isso e dizer, olha, tá legal, é isso, eu estou demonstrando a minha autoridade. Então eu acho que isso é bem bacana para você também, né? No seu dia a dia, no seu negócio. E o primeiro exercício que eu quero fazer junto com vocês é a clareza de posicionamento, né? Como é que eu faço tudo isso? Porque é muito fácil falar, né? E aí, como é que eu faço para ter essa clareza? Então, você aí com o seu caderno e sua caneta na mão, vou pedir para você responder algumas perguntas, né? Que você diga para o seu inconsciente, é isso aqui, para que cada vez mais isso vá entrando na sua mente. Quem eu ajudo? Quem você ajuda? E aí eu vou dar alguns exemplos, porque às vezes a gente fica meio perdido, eu vou dar alguns exemplos. Eu ajudo, que nem no meu caso, terapeutas cristãs. No seu caso, pode ser mulheres cristãs, pode ser mulheres ansiosas, homens sobrecarregados, mulheres com bloqueios emocionais, pessoas que estão com relacionamento destruído, né? Mulheres que estão querendo salvar os seus casamentos, homens que estão querendo salvar os seus casamentos, né? Pessoas que vivem na ansiedade. Então, assim, quem você ajuda? Reflete, né? Isso. Tá claro para você quem você ajuda? Quem são essas pessoas? Né? No meu caso, empreendedores, líderes, né? E aqui diretamente com as terapeutas. E a próxima pergunta é: qual a principal dor que eu ajudo a resolver? E aí eu também vou trazer uns exemplos aqui para você. Ansiedade, culpa, procrastinação, medo de tomar decisões, identidade confusa, medo de se posicionar, medo de ter resultados, medo de prosperar,
medo de ter um relacionamento feliz. Então, assim, qual é a dor que você ajuda a resolver? Então, reflete sobre isso, pensa, qual é a dor que eu estou ajudando a resolver? Mulheres saírem da invisibilidade, mulheres sobrecarregadas. Então, pensa. E a próxima pergunta é: qual transformação acontece no processo quando essa pessoa se abre para resolver a dor? Aí você vai colocar: eu ajudo mulheres a sair da procrastinação para viver posicionada, para viver resolvendo aquilo que tem que ser resolvido, para estudar, para ter conhecimento. Então, assim, quem você ajuda, né? Eu ajudo mulheres a saírem da ansiedade para ter um equilíbrio emocional, né? Para viver o hoje, para viver o presente, porque a pessoa ansiosa, o que ela quer? Só viver o futuro. E ela não vive o hoje. Ela não faz o que tem que fazer hoje para poder viver o futuro que ela sonha. Porque a ansiedade, ela faz isso. Ela te leva a pensar só no futuro e aí cria pânico em você, né? Por quê? Porque você está com medo do que vai acontecer lá na frente e não vive o hoje. Então, qual é a transformação que acontece nesse processo quando essa pessoa está comigo, que tem essa dor, né? Então, pensa, isso é posicionamento. Isso é como você ajuda essa pessoa a se transformar. Então, o primeiro que nós vimos aqui é clareza no posicionamento. Então, tudo isso te faz ter posicionamento e te ajuda no teu cartão de visita, que quando essa pessoa abre a tua porta, opa, eu sei o que ela fala. E o segundo é mensagem de autoridade. Então, a autoridade, ela nasce quando a sua mensagem fica clara. Então, nós aprendemos aqui em cima que é clareza no posicionamento. Então, quando a mensagem fica clara, eu tenho autoridade no que eu falo. Então, a primeira pergunta desse segundo exercício: qual é a verdade que você ensina constantemente? No meu caso, terapeutas cristãs a terem resultado, a estarem bem posicionadas. Outros exemplos: fé e saúde emocional caminham juntos. Por quê? E eu quero aqui falar uma coisa especial para você, terapeuta cristã. Existem muitas pessoas doentes dentro da igreja e que chegam ali não porque a fé, porque isso, mas esquecem do seu emocional. E às vezes o emocional está totalmente ferido. Então prestem atenção nisso. O que você pode fazer para poder ajudar essa pessoa? Né? Para poder ajudar, às vezes, e eu tenho clientes que trabalham com mulheres dentro da igreja. E essas mulheres totalmente feridas. Feridas na fé, feridas num casamento, feridas com os filhos, porque elas nem se reconhecem. Então fica aqui uma observação para vocês. Prestem atenção. O que você pode fazer para ajudar essas dores emocionais? Ali onde você serve, ali onde você faz. E outra coisa também, outro exemplo. Identidade define decisões. Emoções precisam ser organizadas. Então, qual é a verdade que você ensina constantemente? Olha para isso, né? O que você tem ensinado aí? E a segunda é qual erro você sempre corrige nas pessoas. E isso é importante. E assim, não é ser a chata, mas é quando você está conversando com uma pessoa, talvez mudar um pouquinho essa pergunta. O que chega mais para você de dores? Né? É uma pessoa que espiritualiza tudo e esquece de olhar para o emocional dela? Que ignora as emoções, que não quer saber, não, isso é bobagem? Ou a pessoa que ela vive na culpa? Ou a pessoa que ela carrega tudo nas costas e ela nem sabe quem ela não se reconhece? Ou a pessoa que ela quer muito algo, mas ela não faz nada? Então, assim, o que chega até você? E a outra pergunta na verdade, essa é algo para você refletir. Qual frase resume a sua mensagem? E eu vou dar um exemplo.
Emoções ignoradas viram prisão emocional. No meu caso, terapeutas não posicionadas não terão resultados. Mulheres sobrecarregadas não reconhecem a sua identidade. Então, qual é frase que comunica e que fica claro, né, essa autoridade na sua mensagem? O que fica claro, né, com o seu cliente, com o seu cliente sedento? Então, é refletir sobre isso. Qual é a frase, né? Não a frase, o que resume essa minha autoridade na mensagem? Então, agora, indo para o exercício 3, que vai falar sobre o posicionamento digital, que é aqui onde a gente tem falado bastante, né? Que às vezes a gente acaba deixando de lado, por diversas coisas, né? Por insegurança, por medo de não ser vista, por medo de ser excluída, as pessoas me julgarem, por várias coisas. Mas o seu perfil precisa comunicar. Isso é posicionamento, isso é autoridade e te ajuda, né? Eu sempre digo, essa ferramenta é uma ferramenta dos céus que a gente tem na mão, né? Que nos ajuda, que é o nosso cartão de visita. E aqui a gente chega a lugares que a gente nem imagina, né? Chega a corações que a gente nem imagina, mas que a gente consegue chegar através de uma telinha. Então, hoje, né? O que o seu perfil comunica? Quem você ajuda? O problema que você resolve? A transformação que você entrega? E aí você pensa nisso. O que tá, o meu perfil hoje está comunicando? Está comunicando essas coisas? Tá claro? E eu falo isso para vocês e falando para mim também. Tem que ficar claro para quem está te ouvindo quem é a pessoa que você ajuda, né? Quem é a pessoa assim, que eu ajudo e qual é o problema que ela tem que eu ajudo ela a resolver, né? E a transformação que você entrega, e através do que eu ajudo ela a resolver, né? E ela chega onde? Então é exatamente isso, que nem quem eu ajudo são as terapeutas, né? Qual é o problema que eu resolvo? É elas terem resultados, porque a grande maioria estão sem resultados, frustradas. E a transformação que eu entrego é o resultado, é o posicionamento, né? É ela podendo receber pelo trabalho que ela entrega. Então, reflete aí. Está acontecendo no seu perfil isso hoje? Né? E aí você escreve para ficar o quê? O seu inconsciente entender todas essas palavras e tudo isso que você está olhando hoje. Eu ajudo a quem você ajuda? A superar o quê? Né? E através do quê? Qual é a ferramenta que você utiliza? Né? Qual é o processo terapêutico? Eu tenho a minha ferramenta, né? Que é de um encontro. Eu tenho o meu processo terapêutico, a minha mentoria. Então, assim, qual é? Através do que você entrega, né? E isso deixa seu perfil mais claro, gerando confiança para quem senta na sua mesa, para quem chega, né? Para quem consegue entender, poxa, legal, né? Essa pessoa tem falado sobre isso é muito bacana. E eu me identifico, então eu vou sentar aqui, porque eu sou essa mulher que está sobrecarregada, precisando de ouvir um pouco mais do que essa pessoa está falando. Gente, está fazendo sentido, né, para vocês, recapitulando aí esses exercícios e agora aprofundando um pouco mais, né? Me digam aqui, comentem, por favor, está fazendo sentido isso que eu estou falando aqui com vocês, que a gente está batendo um papo. E o nosso próximo exercício é a conversão, né? E o que é essa conversão? A Adri falou, tá assim, que bom, Adri, que bom, legal. A Adri é uma também que está lá se posicionando, eu já falei sobre isso aqui, porque está lá fazendo, né? A Josi também está lá, vai lá na rede social, faz, porque a gente está entendendo que para quem a gente está aqui a serviço, quem a gente ajuda, né? Quem a gente pode trazer para uma vida diferente. Pode deixar, depois eu dou uma olhadinha lá no seu Instagram, assim.
né? E aí a gente bate um papo. E é isso, né? A gente olhar para esse Instagram e dizer assim, olha, será que tem tudo isso no meu perfil? Será que o meu cartão de visita tá legal, né? E eu vou dar uma olhadinha assim. E aí, essa conversão é o seguinte, quem eu chamo, né, pro meu atendimento? A pessoa está entendendo que é para ela, que nem no meu caso eu falo para terapeutas, elas precisam entender que é para ela, como vocês que estão aqui, né? É para ela, assim, essa chamada, né, essa ação. Tô falando, olha, vem sentar na minha mesa, vamos olhar para isso juntas, né? Ou fica solto, apenas você posta conteúdo e a pessoa nem entende que é para ela, não consegue nem entender que é a dor dela que você está falando, né? A Josi também está dizendo que está fazendo sentido, então assim, essa pessoa tem que entender, poxa, a Marcela tá falando comigo que sou terapeuta, né? Eu não estou postando apenas conteúdos. Ah, mas você não pode postar, sei lá, uma frase que você viu? Pode, mas tem que ter a consistência daquilo que você entrega, né? E aí a pessoa consegue identificar, poxa, aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui, porque aqui a Marcela fala para terapeutas como eu, e eu quero entender um pouco mais. O que eu posso fazer para mudar, né? Em primeiro lugar, o que você pode fazer para mudar, para dar um passo para você terapeuta, é se inscrever na minha aula, na Masterclass, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 12 de março, às 20 horas, online e gratuita. Lá no link da minha bio. Você se inscreve e vem para o grupo. Hoje tem uma surpresinha lá no grupo para você poder mergulhar ainda mais nesse posicionamento, olhar ainda mais para você, né? E se posicionar para ter resultado, porque é isso que nós terapeutas precisamos buscar. Nós não estamos aqui para fazer ação social. Aqui é o nosso trabalho. O Senhor confiou a nós, né, o posicionamento de terapeuta. Então nós vamos realmente fazer isso. Aí vamos mergulhar ainda mais na Masterclass. Então eu te convido a ir lá, se inscreve e vem para o grupo, porque lá eu vou passar todas essas informações. E você vai ver a sua empresa de terapia mudando e tendo resultados, né? Eu já fui essa pessoa que sempre deixou para depois e dizia assim, eu acho que isso não é para mim. Não, imagina, não é para mim, né? Mas eu deixei passar oportunidades. E por ter passado por tantas coisas, por isso que eu tô aqui hoje para falar para você, né? Vem comigo. E por isso que Deus me deu esse método, o método Átrio, que é para estar dividindo com vocês, para estar falando, olha, já aconteceu isso comigo, mas eu tô aqui para falar para vocês que é possível sim ter resultado. É possível sim a gente ter uma empresa, ser uma empreendedora de terapia. E aí sim, quando você se inscreve no link da bio, aqui da minha bio, você está dizendo para você, eu quero mudar, eu quero também ter resultados. Isso também é chamar para ação. Eu estou convidando você a mudar e é você fazer ação, o movimento de mudança. Então, nesse exercício de conversão, pensa assim, o que eu posso fazer, né? Eu posso postar um conteúdo de autoridade? Qual é o conteúdo? Eu vou falar, né, do que eu realmente transformo e como a pessoa pode ser transformada. E aí você também posta, chamando as pessoas, convidando as pessoas para virem com você, né? A Adri está falando aqui, eu tô assim, então dá um passo por você, Adri, vem para a Masterclass, né? Vai lá no link da minha bio, quando acabar aqui a live, se inscreve, vem mudar esse posicionamento, né? A gente sempre fala, eu quero viver da terapia, mas o que a gente tem feito por isso, né? Empreendedores não começam do nada, né? E quando eles começam do nada, eles vão buscar conhecimento. Eu fui buscar conhecimento como empreendedora para mudar, né? Para me posicionar. Então, volta para você, para o centro. Eu vou te ajudar nesse processo com um método que eu desenvolvi, porque eu passei por isso. Eu também fui essa pessoa, né, que fala, poxa, eu não sei o que fazer, para onde ir. Vamos juntos nesse processo. Vai lá, se inscreve
e fala, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, né? E com tudo isso, os clientes vão chegando. Porque quando tem confusão, os clientes desaparecem, porque eles falam, não estou entendendo o que tem aqui. E eles não vão sentar nessa mesa confusa. Mas quando tem clareza, quando tem autoridade, quando tem posicionamento, ele fala, não, é aqui que eu quero ficar. Né? E para você ter isso, você precisa de método, você precisa entender, você precisa aprender. E é assim que você vai transformando. Né? E eu posso ajudar você nesse caminho, né? De realmente de fazer, né? De transformar esse seu posicionamento. E outro exercício importante e que leva as terapeutas a ficarem travadas é a culpa financeira, né? A culpa de receber esse dinheiro. Por quê? Eu quero que você pense assim, ó. Cobrar pelo meu trabalho significa o quê para você? É um peso? É algo que te deixa aflita, com uma dor no peito, né? Ou, quando eu cobro pelo meu trabalho, eu honro alguém. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu cobro pelo meu trabalho, a minha metodologia, aquilo que eu entrego, as minhas ferramentas, eu estou honrando toda a minha família. Que uns que empreenderam e não deu certo, aqueles que tiveram medo de empreender, e eu estou honrando todos eles com o resultado que eu tenho, olhando para trás e agradecendo todos eles, inclusive aqueles que não deram certo, que empreenderam, mas não tiveram sucesso. Mas eu tenho sucesso, aí eu estou honrando a todos, sem medo, sem culpa de ganhar pelo trabalho que eu entrego. E outra, significa o quê? Você sustentar o seu chamado para aquilo que Deus te chamou para fazer. E poder ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Bom dia, Jacinta! Através daquilo que você entrega. Olha que coisa mais linda. Eu amo ver quando a terapeuta está posicionada. A Josi que está aqui, ela é a minha mentorada. É tão lindo quando eu vejo ela fazer uma postagem, quando eu vejo ela atendendo um cliente, ela me manda, fala, eu atendi, foi assim, foi assado. Você fala, uau, é isso. Quando eu vejo ela fazendo negócios. Por quê? É exatamente cumprindo a minha missão. É exatamente cumprindo aquilo que o Senhor me entregou. Então, ver o sucesso de outra terapeuta me deixa muito feliz. É ver o espelho do meu trabalho, porque é com quem eu trabalho, com as terapeutas, que ajudo elas a destravarem, se posicionarem, né, ter uma vida diferente, olhando para os seus negócios. Então, tudo isso faz com que eu olhe e falo, essa é a minha missão. É esse chamado que o Senhor confiou a mim. Então, meu coração transborda de ver vocês aqui querendo transformar a vida de vocês. Isso é lindo. Né? E para ainda mais, quando você vem comigo na minha Masterclass, lá se inscrevendo no link da minha bio, e falando, não, eu quero dar um passo para a mudança. Né? Lá no dia 12 de março, eu vou estar lá com a Marcela, porque eu quero mudar também. Eu quero ser essa terapeuta de sucesso. Eu quero ter resultados e destravada e olhando para a carreira e falando, olha, é isso aí, é esse caminho que eu vou seguir. E assim, empreender, nós que empreendemos aqui, sabemos que é desafiador, que vai ter problemas, mas se eu não estiver posicionada, se eu não tenho autoridade, o que eu faço? Eu recuo, eu tenho medo, eu não sigo, aí eu fico, não, eu acho que isso não é para mim. Eu já tive assim no passado. Insegura, com medo, e não chega ninguém, não chega cliente, ai meu Deus, o que eu faço? Ou chega cliente, eu não consigo organizar, não consigo ter posicionamento, não consigo ter autoridade. Então é isso, é olhando para sua carreira. E eu quero dizer para você, terapeuta, desperta, desperta porque tem algo especial para você, para a mudança da sua carreira, para a mudança do seu posicionamento. E, inclusive, para você quebrar essa culpa de ter
esse progresso financeiro, né? Para você ser próspera e para você saber que dinheiro não vai ser o centro da sua missão, mas ele vai sustentar o chamado que Deus tem para você. Porque o dinheiro é o resultado do nosso trabalho, daquilo que a gente entrega. E eu quero dizer para você, assuma o lugar que Deus confiou a você, o lugar do seu chamado, o lugar daquilo que Ele tem para você. Organiza a sua mensagem, organiza aquilo que Ele te entregou. Organiza o seu cartão de visita, que quando as pessoas sentarem na sua mesa, eles digam assim: é aqui o lugar que eu vou receber a cura. É aqui o lugar onde eu vou poder transformar a minha vida. Quando as terapeutas me procuram, elas sabem, é aqui o lugar onde eu posso encontrar uma saída para o meu posicionamento. Que você também viva isso com o seu cliente. E que você se posicione com a sua voz. Que as pessoas reconheçam. Quando entrar lá a Adri, fala, poxa, é com ela que eu vou. Né? Quando entrar a Josi, quando entrar a Rosângela, quando entrar a Maria, fala, é com ela que eu vou estar sentada, porque ela vai me ajudar a transformar. E que você sirva as pessoas com clareza, responsabilidade daquilo que Deus confiou a você. E eu quero te dizer algo muito importante, que tudo que a gente falou até aqui é sobre posicionamento. Mas o posicionamento sozinho, ele não gera resultado. Ele precisa de estrutura. E para essa estrutura, nós vamos falar um pouquinho a partir de amanhã. E ainda mais mergulhadas, como eu convidei vocês na Masterclass. Para que vocês tenham essa estrutura de um processo, de um posicionamento, da autoridade do que vocês estão falando com o cliente de vocês. E que tenha ainda mais, né, clareza quando o cliente está aqui observando você e falando, é isso. Né? Ela tem para me entregar isso e uau, eu vou ter uma vida transformada. Como eu falei para vocês, é a coisa mais gostosa do mundo quando eu vejo algo que eu atendi, que eu pude ajudar a pessoa e a pessoa falar, eu consegui, tá aqui, eu mudei. Né? Eu já comentei aqui, eu vou comentar de novo, no início desse ano eu falei, Senhor, um dos meus planejamentos, quando eu inicio o ano, eu faço planejamento, reviso sempre, porque a gente tem que revisar planejamento. Eu falei, eu quero ser referência no meu nicho, para o meu cliente. Que toda vez que ele tenha algo, ele me procure. E isso vem acontecendo. Por quê? Porque eu estou me tornando autoridade, porque eu tenho posicionamento. E assim ser referência para o meu cliente. Nós estamos no domingo, na quinta-feira, uma cliente me procurou, né, e disse, olha, eu preciso tomar uma decisão. E fomos lá e fomos olhar para essa decisão que ela precisava tomar, trouxe alguns pensamentos e ela disse, era isso. Ela falou, sabia que era com você que eu tinha que falar. E ela saiu com a decisão tomada. Eu dei a decisão? Não, foi ela. O que eu trouxe para ela, clareza na confusão que estava na mente dela. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que eu virei referência. Né? Eu tenho pessoas que já não são mais minhas clientes, mas que quando precisam me procuram e dizem, olha, estou precisando resolver isso aqui, você pode me ajudar? Né? Olha, vou marcar uma sessão com você. E a pessoa sai falando, olha, era isso que eu precisava. Então, é com a minha autoridade, é com o meu posicionamento que eu consegui chegar aqui. E é isso que eu quero ensinar para você. Que você também esteja posicionada, né? Se torne visível, que as pessoas te enxerguem. Que a estrutura, ela transforma visibilidade em resultado. Por quê? Quando essa pessoa chega, ela fala, eu vou fechar mais uma sessão com você, porque eu tô precisando disso, porque eu sou referência para ela, ela sabe que eu vou ajudar. Ela sabe que eu vou trazer para ela consciência e não resposta. E aí, ela vai buscar aquilo que é necessário.
Então, quando a gente faz esse planejamento, quando a gente olha para a carreira, quando a gente olha realmente quem nós somos, o lugar que nós devemos estar, tudo isso fica transformado. E se você quer organizar realmente tudo isso, né? Gerar esses resultados através da terapeuta que você é, do chamado que o Senhor confiou a você. Você só precisa dar um passo por você. E qual é o passo? É se inscrever na Masterclass e transformar essa sua carreira e mudar. Ela vai ser online, ela vai ser gratuita. Eu estou entregando para você de coração. Porque quanto mais nós estamos posicionadas, mais nós podemos ajudar as pessoas. Quantos milhões de pessoas estão clamando pelo nosso posicionamento, pela nossa entrega, pelo nosso trabalho. E nós estamos o quê? Aqui, caladinhas, quietinhas. E às vezes, de vez em quando eu vou lá, posto um vídeo, uma frase. Vamos juntas ajudar. Quantas questões emocionais que esse mundo está vivendo. E eu quero pegar na sua mão e ir junto com você. Mas para isso, eu preciso de você também estar junto comigo. Se inscrever na Masterclass, vir para o grupo e vamos juntos. Ontem eu recebi uma ligação, a coisa mais linda desse mundo. Só de eu falar já me emociono. Uma cliente que me ligou. Ela falou, você pode falar rapidinho? E eu falei, claro que eu posso. Ela queria contar para mim que ela tinha feito o primeiro atendimento dela. Gente, isso é ser referência. É o cliente olhar para você e falar muito obrigado, porque eu mudei, eu transformei. E eu fiquei extremamente emocionada com ela, porque eu sabia da capacidade que ela tinha. E ela fez, muito emocionada, ela veio me contar. Ela falou, você é a primeira pessoa, a não ser a minha cliente, a saber que eu fiz isso. Que coisa linda você poder ajudar alguém a transformar. Mas para isso, eu tive que dar um passo por mim, eu tive que passar, talvez por tudo que você está passando hoje. Encurte esse caminho, né? E vem para a Masterclass, que você vai ver a mudança na sua vida. Ela vai ser online, ela é gratuita, é uma entrega minha, um presente para você, terapeuta. E ela vai acontecer na quinta-feira, às 20 horas, para a gente estar junto. Inscreva-se lá no link da minha bio e vem ter autoridade. Porque a autoridade começa na clareza. Primeiro na clareza de quem você é, para você entregar o melhor para o seu cliente. E os resultados começam na estrutura, quando eu também mudo, quando eu dou um passo por mim. Então eu espero vocês, espero que essa live tenha feito sentido. Eu estou com o meu coração ardendo aqui, de saber que você pode vir transformar, que você pode vir mudar. Vem comigo. E aí a gente vai mudar esse seu posicionamento, a sua autoridade, que você vai ter resultados através disso que você entrega, através do seu chamado. Eu quero agradecer muito você que esteve aqui comigo, né, nesse domingo, tomando o nosso café. Amanhã a gente vai estar aqui também de novo, às 8 horas da manhã, tomando um café e batendo um papo, né, sobre tudo isso que a gente tem feito. Então, seja como as minhas clientes, que têm tido muito resultado, né? Que está recebendo aquilo que elas estão entregando. Como a minha cliente que me ligou ontem e falou, eu atendi, aconteceu. Uau! Como a Josi que está aqui, que está fazendo, que está atendendo, que está ajudando pessoas a se transformarem. Então vem. E amanhã às 8 horas nós estaremos daqui. E não se esqueça de se inscrever lá para a Masterclass no link da bio. Um ótimo e abençoado domingo para vocês. E até amanhã, às 8 horas da manhã.